Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus, porque aqui estamos mais uma vez, querido Pai, reunidos em Seu nome, reunidos em nome de Mestre Jesus, aproveitando assim esses momentos, esses instantes em que estamos juntos, para o aprendizado do Evangelho, para o aprendizado também com Joana de Ângeles, e que possamos a cada dia melhorar, progredir, orar espiritualmente. Por isso, agradecendo, dizemos: Senhor, nesta noite venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. E boa noite a todos, boa noite, amigos. Estamos então iniciando mais uma vez aqui nosso encontro, o encontro das 18 horas de todos os dias. E hoje, dia 2 de outubro de 2019. Correndo o mês correndo, e vamos correndo juntos, né? Porque não tem outro jeito. E assim, espero que este sábado esteja indo bem, esteja tudo bem com vocês, tranquilos, iniciando assim, final de semana. Mas como a gente sempre diz, para alguns, para outros, a semana de trabalho continua, né? Continua. Enquanto muitos folgam, outros continuam o trabalho, folgam durante a semana, especialmente para aquelas atividades que nós vamos usufruir de final de semana. Então, nosso abraço a todos os trabalhadores, a todos vocês que conosco aqui estão chegando, né? E a gente, então, hoje uma temperatura já mais agradável, né? Ou menos quente aqui pela região, São Paulo, região de Campinas, por aqui. E esperamos continuando assim para dar um refresquinho. Ideal, importante seria chover um pouco também, né? Que a Americana choveu muito pouco, respingos, vamos dizer assim, mas que venha assim em abundância, né? Porque todas as nossas plantinhas também estão necessitando, e nós, com os nossos recursos hídricos, né? Como dizemos, os recursos aí de nossa água para beber, claro, também a água para cultura, porque senão tudo vira algo realmente complicado, que nós bem sabemos disso, porque aí na realidade vamos ter, como já estamos tendo, né, elevação de preços, então tudo aquilo que nós sabemos em decorrência de uma estiagem, de uma seca. Então, claro, pedimos sim nosso Pai, né, com todo carinho, com todo amor, que venha um pouquinho de chuva, uma chuva abençoada aqui para nós, porque todos nós estamos sim precisando. E por isso mesmo, vamos então aqui ver o que nós temos hoje. E hoje nós continuamos com o capítulo, né? Não vim para destruir a lei. E hoje nós vamos ver então a união da ciência com a doutrina, a aliança da ciência e da religião pelo Evangelho. E nós vamos ver também, claro, Joana de Ângeles, continuando a falar sobre educação sexual na família. Esse assunto que é muito importante para todos nós. E hoje ela vem falar, ontem ela fez um relato de uma maneira bem geral, abrangente, e hoje ela vem falar para nós dentro do item, nessa segunda parte de educação sexual, nos fala sobre dentro da própria família, né, o que se espera. Fala também dos desajustes que causam problemas para aqueles jovens que estão em formação. Quando há muito desajuste, então, vai eventualmente, ou mais que eventualmente, vai evidentemente também prejudicar a própria formação de crianças e adolescentes. E ela vai falar para nós, inicia assim, olha: nos lares desassistidos pela dignidade, multiplicam-se os casos de pedofilia que se espalham pelas comunidades. Sabemos que é um grande problema, e Joana vai falar um pouquinho, rapidamente, né, para nós sobre tudo isso. Mas nós temos também aqui aniversariantes, como sempre nós temos,
Hoje nós temos o Fabinho Ramalho, que é de Santana do Ipanema, em Alagoas. Tatiane Souza, Salvador, Bahia. João Matos, Manaus, olha aí, no Amazonas. Yara Rodrigues, de Canoas, Rio Grande do Sul, de ponta a ponta do país. Cleide Miller Travalha, americana. Também a Rose Todero Sartori, olha a Rose fazendo aniversário hoje. Ela que está sempre conosco aqui, deixa seu like, deixa seu boa noite. E prima nossa, prima aqui da Célia, né? Então prima nossa também, claro. E mandamos aquele abraço para você, Rose. Que Deus abençoe imensamente. A Célia está aqui também, mandando esse abraço. Abraço muito caloroso, carinhoso, grande e apertado para você, dela e meu também, viu? E também temos o aniversário da Leila Mota de Almeida, que não tem a cidade, mas temos também a Mirella Mahara, ela que é prima, que é afilhada, né? E que nós estamos sempre frequentando, afilhada nossa, afilhada da Célia, afilhada de Crisma. E, claro, mandamos para ela também nosso abraço, né? Nosso beijo grande. De casamento. Né? E madrinha de casamento também, né? Madrinha e padrinho de casamento também. Então, um completo, né? Um pacote completo de felicidade e de acompanhamento. Então, que Deus abençoe você, Mirella, viu? Com bastante saúde, com os filhos, Gabriel, Miguel, aí também, com o marido, né? Com o marido, Gustavo, que tudo transcorra dentro da melhor maneira possível, sempre recheado com muito amor, muita paz, carinho, caminho do bem sempre, como nós falamos. Grande abraço, Deus ilumine a você, família, ilumine também a Rose Todero, família, todos, e todos esses que aqui nós citamos, e todos esses que também são aniversariantes de conhecimento de todos vocês. Grande abraço para vocês, e vamos aqui falar agora de vocês também, que já deixaram aqui seu boa noite. Hoje eu comecei quase no horário, né? 6 horas, viram só? Peguei de surpresa o pessoal que às vezes vai para 6 e 5, 6 e 7, 6 e 8, 6 e 9, 6 e 10, né? E hoje começamos no horário. Então temos aqui também o boa noite, claro, de vocês que já estão, o Romo de Magalhães, a Lúcia Guzmão, o Carlos Santana, a Sônia Martins, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo aqui conosco também. Temos também os likes tradicionais, os amigos que também vêm aqui, dão uma passada, ficam conosco. Cris Gurielmo Cardoso, grande abraço. Eduardo Augusto Lourenço também, grande abraço, do Mensageiros de Luz. Evandro Cândido Jacinto, Fabiana Maria Urbana, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Daniela Sequini, Lúcia Guzmão, Carlos Santana, Romo de Magalhães. Fabiana Maria Urbana também dando aqui o seu boa noite. Boa noite para todos vocês. Deus abençoe imensamente. E estamos aqui, estamos todos juntos, né? Com a graça de Deus. E estando juntos, vamos ver o que o Evangelho nos fala hoje. E fala daquilo que todos nós sabemos e que é muito, muito falado, que é então a interação entre religião e ciência. Claro, entre a lógica que a ciência nos traz e todas as colocações que as nossas religiões nos dão. E sempre é preciso o apoio de uma na outra, claro, também para dar aquela credibilidade também, por que não? A religião, né, onde nós louvamos nosso Pai, nosso Criador, Mestre Jesus, cada religião louvando também seus idealizadores, aqueles que trouxeram a boa palavra. Então todos nós precisamos também que a ciência seja importante nisso, em explicar muitas coisas que a religião, que as doutrinas nos trazem. E com o Espiritismo, acima de tudo, né, apareceu quando a ciência já estava em evolução, cada vez mais evoluindo, estamos acompanhando, e a ciência vai explicando os diversos fenômenos que o Espiritismo traz, procura esclarecer, né? Assim, meus amigos, vamos ver então agora, aqui conosco, a aliança da ciência e da religião. Está aqui, vamos dando também então nosso abraço para a Leni Souza, também para a Denise Holland, né, que deixaram boa noite aqui para nós, o like também. Vamos lá? Vamos lá. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, claro, a ciência.
a outra as leis do mundo moral, a religião. Mas umas e outras, sendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Por quê? Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu, lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento, deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a razão não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma nova luz se fez. E o materialismo, claro, foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera nesse momento. E trabalha sim, trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever e devem trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos legítimos, nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. O Evangelho é o Evangelho de hoje aqui para nós, falando da estreitar de laços entre ciência e entre religião. Então vocês vejam que aqui não falam uma religião, né, específica, mas para todas. O que é citado inclusive aqui, né, até esses 18 séculos em que a religião vem vindo, ou seja, desde o aparecimento e morte de Cristo, só 18 séculos, essa publicação é de 1854, 57, não me lembro exatamente o ano. Mas fala dessa grande mudança que se opera no mundo, está se operando desde então, e nós sabemos muito bem disso. Quando a ciência, pela sua própria evolução, pelo seu próprio descobrimento de novas técnicas, descobrimento sim de leis da matéria, né, leis do mundo físico, e que são nada além do que as próprias leis naturais que nosso Pai deixou para nós. E muitos daqueles fenômenos são, sim, explicados de uma forma muito tranquila. Então, mistérios, tudo aquilo que Cristo falou, não existe mais. É uma coisa muito lógica.
E para isso, para a nossa própria evolução moral, espiritual, a evolução social que se opera e que se operou extraordinariamente, muito, muito rapidamente, nesses últimos tempos, está aí para todos nós vermos, para todos nós sentirmos, para todos nós vivenciarmos. Era uma época muito difícil quando esse livro foi aqui editado, né? Depois de todo o trabalho de Allan Kardec em fazer compilação de tantas e tantas psicografias. Mas hoje, passado já 160, levam vários anos, tudo se torna muito mais claro. Esse estreitamento entre a ciência, entre religião. Não é segredo de ninguém, que o próprio SUS, né, que é o responsável aqui pela saúde pública, adota sim o passe, a imposição das mãos para equilíbrio, recuperação das energias físicas no processo de cura que a medicina submete a todos quantos vão lá. A medicina está aí para nos auxiliar, é a ciência. Conhecendo o corpo humano, conhecendo as doenças do corpo humano, desenvolvendo medicamentos, desenvolvendo métodos para que se efetuar a cura, tudo isso é a ciência. Cientistas, laboratórios, né? Pesquisas, tão importante para todos nós, para a saúde pública. E que precisam do apoio do governo, das autoridades, para continuarem suas pesquisas para a descoberta de novas e novas maneiras de melhorar a saúde pública, para que a própria longevidade da população possa ocorrer. É uma responsabilidade muito grande do poder público. Começa dentro da própria cidade que cada um de nós está. A importância aqui da saúde. E a saúde nossa, tantas e tantas vezes nós somos acometidos por doenças dos mais diferentes níveis, nas mais diferentes gravidades, e às vezes, como nessa pandemia, algo que não existia, que tudo teve que correr, e correu rapidamente. Apesar daqueles que negam a questão das vacinas, questão disso, questão daquilo, porque a vacina demorava 10 anos para fazer, hoje 2 anos, mas a ciência evoluiu extraordinariamente nesses últimos anos. O que não evolui, infelizmente ainda entre nós, é propriamente a cabeça de muitos de nossos irmãos. Né? Também por influenciação, nós bem sabemos disso. Mas todos nós sabemos da importância absurda da vacina para o controle dessa pandemia, para a diminuição de mortes, diminuição de ocorrências. Toma vacina não quer dizer que você não vai pegar doença. Não é isso. Podemos pegar a qualquer instante, quando a gente dá uma bobeada, a gente pode adquirir esse vírus. Mas como nós tomamos vacina, vamos estar imunizados, né? E aí, podemos ter sintomas? Podemos, mas podemos ter fracos, né? Em muitos casos, não precisa nem de internação, nem de nada. Agora, totalmente sem proteção, o caso pode se tornar grave. Vamos citar exemplos. Os Estados Unidos, os estados da região sul, são absolutamente anti-vacinas, e a grande quantidade de mortes que está ocorrendo por lá, estão chegando a 700 mil mortes, está ocorrendo na atualidade nesses estados onde não tomam vacina. E aí? Mas enfim, é isso que nós precisamos entender, porque o avanço da ciência explica fenômenos também, que muitas das religiões falam, questão dos milagres, né? E Jesus, quando veio, disse para todos nós que nós podemos remover as montanhas. O que significa remover a montanha? Não é ir lá e catar no braço a montanha, tirar de um lugar, pôr no outro, mas remover nossas próprias montanhas, nossas próprias dificuldades. Nós precisamos, assim, evoluir a nossa maneira de pensar. Um pensamento equilibrado é uma fonte de energia positiva para o nosso próprio corpo. E nós temos a capacidade, de uma vez equilibrados, acreditando, tendo fé, de irmos promovendo nossa própria autocura. Podemos, sim. Quando nós aqui fazemos nossa oração, o que nós estamos exercitando? Estamos exercitando essa capacidade que todos nós temos de comunicação com o divino, de receber as bênçãos, e essas bênçãos vão auxiliar o nosso próprio corpo a se autorregular, a ir se curando. Porque nossas preces nós estamos pedindo o quê? Cura. Cura para o corpo, cura para a mente. Corpo e mente desequilibrado é o pior sintoma que nós podemos ter. Então depende muito de nós, da nossa crença, da nossa fé. Né? É isso, fé, religião, ciência estão interligados.
cabe a nós então tomarmos as providências para nós mesmos, irmos nos tranquilizando e fazer aquilo que é necessário. Temos toda a capacidade para isso. Estão aí todos os ensinamentos, todos os esclarecimentos, e o próprio Evangelho nos fala. E nos fala com muita propriedade. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Se nós deixamos de fazer aquilo que poderíamos fazer, que deveríamos fazer, as consequências podem ocorrer, não só no nosso corpo físico, mas também no nosso corpo espiritual. Por quê? Porque não fizemos o que deveríamos e sofremos consequências sem nenhuma razão de ser. Apenas ou mais, muitas vezes, por turrice. Por turrice, sermos turrões e não entendermos ainda as palavras de nosso Mestre Jesus que Ele coloca para nós. Façamos nossa meia-culpa, nossa máxima culpa, e tomemos as providências que vão nos auxiliar a nós, auxiliar aqueles que estão conosco. Que Deus nos fortaleça e abra nossas mentes para a realidade que nosso Mestre tanto e tanto fala para nós todos os dias. E assim, meus queridos amigos, vamos ver aqui também, temos mais alguns likes aqui de vocês, Alzira Crepaldi, Vaneira Abreu, Regiane Rodrigues, Silvana Meire, Margarete Lemos também, a Jalper Gonçalves, Leone Pereira. Então, para todos vocês, nosso boa noite, que deixou aqui também a Regiane Rodrigues, deixou a Alzira Crepaldi, Margarete Lemos, Leone Pereira, também a Silvana Meira, e mais vocês que vão chegando e vão deixando, como a Sônia Martins também, Denise Holland. Nosso boa noite, sejam todos muito, muito bem-vindos. E amigos, nós vamos ver Joana de Ângeles. Joana de Ângeles vai tocar desde ontem naquele assunto que para muitos é aquele tabu, falar sem sexo, falar sem educação sexual. Dentro de casa, então, vamos dizer, usando aquela expressão, perereco. Perereco, tratar com os filhos assuntos relativos à sua própria educação sexual, ou os filhos mesmo chegarem para os pais e falarem, está acontecendo. Nossa, é um caso sério. Mas nós precisamos, dentro da evolução dos tempos, dentro das facilidades que hoje todos encontram, ninguém é iludido que celular na mão já viu. Então, precisamos a cada dia sermos mais claros. É uma necessidade imensa. Até por uma questão de confiança naquilo que nós colocamos em nossas conversações dentro do lar. Porque não é só a conversa que coloca ali o respeito, coloca ali o suporte, mas também atos, maneira de comportamento, que todos estão observando. Crianças, como a gente fala, criança é aquela esponja, ela suga, ela vai sugando palavras, atos, comportamentos. E onde que ela vai sugar e despejar dentro de sua cabeça? Basicamente, dentro de casa. Principalmente onde fica o maior tempo, Seja com os pais ou também com os avós, o que é muito comum hoje em dia, ou às vezes mesmo com terceiros que vão cuidar das crianças enquanto os pais precisam trabalhar. Então, por isso, a atenção precisa ser muito grande. Estabelecer esse contato, estabelecer essa questão de segurança no contato entre pais e filhos, avós, irmãos, dentro do lar. Por quê? O que não aprendem em casa, aprendem fora de casa. E todos nós adultos, que estamos mais ou menos nessa faixa de idade, nós sabemos as dificuldades que tivemos quando crianças. Onde foi que nós aprendemos sobre educação sexual? Com quem? De que maneira? De que jeito? É uma resposta para cada um de nós individualmente. Vamos ver então Joana de Ângeles, que fala para nós hoje a respeito de educação sexual no lar. E hoje ela vem e fala umas coisas pesadinhas, mas necessárias. Vamos ouvir. Educação sexual, parte 2, com Joana de Ângeles e, claro, também aqui da psicografia de Valdo Franco. Nos lares desassistidos pela dignidade, multiplicam-se os casos de pedofilia, que se espalham pelas comunidades. Estimuladas pelo turismo sexual infantil,
e as incontroláveis apresentações de espetáculos através da internet, nos quais a criança é vilipendiada em todos os seus sentimentos, que se transformarão em suplício mais tarde. Ela toca então no assunto da pedofilia, que é um grande mal que hoje nós temos, se disseminou extraordinariamente pela internet, porque antes da ocorrência da internet, que é esse meio livre que pode se acessar, tudo basicamente se guindava no olho, no boca a boca. E havia casos também, claro, mas que hoje atingem níveis extremamente alarmantes. Continuando. O pior nessas situações é que as crianças são vítimas de pais inescrupulosos que as expõem a preço de moedas criminosas para manterem a ociosidade e a morbidez. Então ela toca nesse assunto sério, né? Que fala que existem sim muitos pais que expõem as crianças. E existem, sabemos disso, não é novidade para alguém? Não. Né? E como ela diz aqui, para manterem a ociosidade e a morbidez. A que ponto que a gente chega? Né? De desumanidade, especificamente com os próprios filhos, a quem deveria ser dedicado todo o amor, toda a proteção, todo o carinho. E há casos e casos, né? Isso daí no jornal, na mídia, a gente vê todo dia. Continuando. A sua infância é malbaratada por esses indivíduos perversos e doentes espirituais que as viciam e impõem-lhes a morbidez, exibindo-as em atitudes ridículas e provocantes, que fascinam outros enfermos mentais, sempre à caça de sensações novas e extravagantes. Então, como diz Joana, a infância é malbaratada por esses indivíduos perversos, sim, e doentes espirituais, que acabam viciando, e elas fazem e nem sabem o porquê, no mais das vezes, muitas vezes, precocemente são iniciadas. Né? E o futuro, que reserva? Mentalmente, psicologicamente. Continuando. A educação sexual deve fazer parte do programa familiar, no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade, no dia a dia, sem precipitação, mas também sem atraso. Né? Vamos repetir. A educação sexual deve fazer parte do programa familiar, no qual todas as questões devem ser abordadas com naturalidade, no dia a dia, sem precipitação nem atraso. E nem sempre acontece, ou quase nunca acontece. Primeiro, vamos nos colocar dentro da nossa própria faixa etária, né? Nós crescemos e, vamos dizer, grande parte de nós, vou dizer todos, claro, mas grande parte de nós não tivemos a mínima orientação sobre esse tipo de assunto. Até porque os pais também, dentro da própria evolução e da maneira como eles foram criados, muitas vezes não se sentiam confortáveis em discutir esses assuntos com os filhos. Né? E às vezes ficavam até bravos quando foram perguntar alguma coisa e ficavam bravos. Então o que resta para essas crianças, esses adolescentes? E eles vão aprender, invariavelmente, na rua, na escola, com os amigos, e nem sempre das maneiras mais saudáveis, podemos assim dizer. Né? Até porque estão em uma idade de descoberta. Então, aquela separação exata que podem fazer entre certo e errado, muitas vezes fica comprometida pela experiência quase zero que tem em termos disso. Em termos de questão moral, em termos de questão de ética, que uma criança muitas vezes vai entender disso daí. Se ela está simplesmente aprendendo e ainda não tem aquela capacidade de discernimento das coisas, certo, errado, moral e imoral, que a gente tanto fala. Né? Aquilo que a criança não aprende no lar, como diz Joana, certamente encontrará deformado em outros lugares, onde não existe dignidade nem interesse pela sua saúde moral. Indispensável, portanto, iniciar-se a educação sexual da criança, assim que ela possa tomar banho no mesmo momento que o pai, quando do sexo masculino, ou com a mãe, quando do sexo feminino, ensejando a sua natural curiosidade a explicação pertinente às funções orgânicas, como o aparelho excretor,
tanto quanto na condição de reprodutor. Aqui é o que diz Joana de Ângeles e fala e dá aqui uma, como ela diz, uma sugestão, não é? Porque há várias e várias maneiras. Então ela diz, quando, na época apropriada, no seu desenvolvimento, e as crianças tomando banho com os pais, como ela cita, os pais, o pai com os meninos, as mães com as meninas, e isso fatalmente vai desenvolver curiosidade sobre o corpo, e aí é uma oportunidade para o pai e para a mãe ir falando as suas próprias palavras, mas não ocultando nem fantasiando, procurando sim falar o correto e ao mesmo tempo falando sobre a questão, né, das implicações que o próprio corpo dá para cada um de nós, né, da forma, do que pode acontecer, o que acontece, depois questão de gravidez, e tudo vai se desenvolvendo. É uma maneira aqui, como diz Joana de Ângeles, de ir abrindo espaço para que essa comunicação tão importante, que é a comunicação dentro do plano sexual da vida de todos nós, possa ser feita sem maiores traumas, né? Continuando, elucidar com alegria que é através da união dos dois sexos que a vida material se perpetua. E os espíritos dispõem da oportunidade de revestir-se do corpo físico a fim de vivenciar as suas provas e expiações. Elucidar com alegria que é através da união dos dois sexos que a vida material se perpetua. As primeiras coisas que as crianças começam a crescer, né, começam a entender do dia a dia das pessoas, de como são diferentes umas das outras, e logo vem a questão também da gravidez, né? Como é que aparece a criança, como é que aparecem os irmãos que formam. E é sempre essa oportunidade de ir esclarecendo. E também é claro que para isso vai tendo já aquela conversa, aquele embasamento dentro desse campo, dentro desse sentido. E claro, a explicação é que serve sim para que as crianças, a própria união sexual em si, para o aparecimento de novas pessoas. E claro, como vimos aqui espiritualmente, para que todos nós possamos ter a oportunidade de colocar em dia nossas provas e nossas expiações, né? Que são essas dificuldades que nós temos no dia a dia. E uma delas pode ser exatamente esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo com os jovens que estão vindo e estão dentro da casa de todos nós, estarão na casa daqueles que vão se casar, dos jovens e adolescentes que estão aí, né? Porque é uma responsabilidade, não só a educação social, né, de se comportar bem aqui e ali, mas nesse campo também, porque também nesse campo é necessário um bom comportamento, não é? Vamos falar a verdade. Sem excesso de pudor ou ausência dele, direcionar os filhos para o exercício sexual no momento adequado e evitar informações para as quais não haja interesse do educando. Todo a seu tempo, né? E mesmo que ele ouça fora do lar alguma coisa sobre algum aspecto da vida sexual, ele tendo dentro de casa, com pai, com mãe, né, essa facilidade maior de perguntar, de conversar, de dialogar sobre esse assunto, fatalmente irá trazer para dentro de casa. E aí os pais, né, poderão com toda certeza elucidar da maneira mais adequada para ele, né, sem fantasia, sem mistificação, sem ficar inventando coisas que absolutamente nós sabemos que não vai ser verdade. E eles vão perceber e descobrir logo logo. Ao mesmo tempo, explicar, quando for oportuno, o uso indevido que é aplicado por pessoas enfermas da vulgaridade exposta nos veículos de comunicação de massa. Elucidar que a realidade difere daquilo, por tratar-se de exibicionismo comercial para atrair pessoas atormentadas. Ou seja, essa possibilidade que se abre a ter conversa franca, clara, com jovens, né? Quando começam a ter essas curiosidades com jovens, pré-adolescentes, adolescentes, com toda certeza favorecem a que eles passem a ter um entendimento e a valorizar a própria questão sexual como precisa e deve ser valorizada, né? Não simplesmente por um prazer, e como nós já vimos antes, aquele prazer que ele faz da vida dele, sempre querer esse tipo de prazer, e no futuro, com certeza, vai ter maior dificuldade em desenvolver uma relação sadia com alguém
dentro desses conceitos que nós sabemos de conhecimento, de gostar, de amar, de querer ter uma vida junto, de querer ter uma família. Porque acaba ficando deslumbrado com essas facilidades deturpadas que o mundo acaba oferecendo. Então, por isso, diálogo sempre é fundamental em qualquer questão. Porque nada a família é assim, é o suporte que os filhos têm, pais, mães e avós. Sem mistificação, sem falsas explicações. É isso, amanhã terminaremos então essa questão, né, que Joana nos traz, falando sobre educação sexual. É um assunto, vamos dizer, né, para a gente falar e tratar, que muita gente não gosta, muita gente torce o nariz e não querem saber, mas fazer o quê? O mundo está evoluindo. Aquilo que servia para nós, nós bem sabemos, servia para nós coisas de anos atrás, hoje não tem mais espaço. Né? Aquela falta muitas vezes de, vamos dizer, curiosidade que as crianças às vezes no nosso tempo quase nem tinham, hoje é completamente o oposto. Não fiquemos para trás, porque se ficarmos para trás e formos mistificando, enganando, nós vamos estabelecer uma relação muito complicada, porque como eu disse, isso nós sabemos, que não se aprende em casa, acaba se aprendendo fora de casa, e o mais das vezes de uma maneira errada, deturpada, que pode levar a desvios de comportamento que ninguém vai querer para os seus queridos. Essa é uma grande realidade para todos nós. Assim, amigos, vamos então cumprimentando aqui os aniversariantes, o Fabinho Ramalho, Tatiane Souza, João Matos, Yara Rodrigues, Cleide Miller Travalha, Rositódero Sartori, Mirela Mahara, Leila Mota de Almeida. Abraços para todos vocês, Deus abençoe, saúde e paz, um caminhar com muita alegria no caminho do bem sempre. Então, aquele abraço especial para a prima Rositódero Sartori, nós também para a sobrinha e 2 vezes afilhada Mirela Mahara. Deus abençoe a todos vocês. E vamos partir então para o encerramento, claro, aqui do nosso encontro de hoje. Vamos dando aqui também, né, mais likes, como temos aqui, do Fábio Fidelis, Sônia Martins, Elizabeth Salles, também aqui, não é? A Ivana, o filho Fábio, Luzinete Souza, todos aqui conosco, muito bem-vindos. E nesse instante, então, que nós vamos fazer a nossa prece, vamos também fazer a oração, vamos pedir por esses nossos irmãos que estão sempre conosco, que precisam, né, desse fortalecimento físico e espiritual. Por que dizer físico e espiritual? Se o problema dele é só físico, não é. Todos nós, quando estamos com algum problema de origem física, seja com uma dor de cabeça, por exemplo, né? Até a Célia hoje aqui está um pouco de dor de cabeça, né, Célia? Amanheceu com dor de cabeça, tomando aí seus analgésicos, mas isso altera, porque a preocupação, você perde aquele, vamos dizer, aquele seu equilíbrio e isso invariavelmente afeta o próprio corpo. Então imagina essas pessoas que muitas vezes estão bem comprometidas, né? Precisam também que a própria mente se equilibre. Então nossas orações sempre são pelo equilíbrio, corpo e mente, deles, de todos nós. E que nossa mente se abra, né? Tanto como o assunto que foi dito antes, em termos de integração entre religião e ciência, como o assunto tocado por Joana de Ângeles, trouxemos hoje, a educação sexual dentro do lar. Vamos então, meus amigos, vamos orar por esses que nos pedem, vocês também vão aí, né? Claro, também já mentalizando os seus, tá bom? Alcina Branco Poleta, Alexandre Basso Moreira, Alfredencione Neto, Aline Priscila de Camargo, Ana Baricala, Lúcio Soares, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Camila Carromanato Caffel, Cláudio Chesco Pacheco, Douglas Constância, Elisete Bertolli, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, Jaque Regiane, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanferla, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Cristóvão Manuel Barros, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovano, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, também Joana Delino da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto Silva da Cunha, Cauê Nime, Laércio Rodolfo Mauerberg, Lino Marques Gonçalves, Luiz Tonucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Soto Butião, Maria da Glória Galhano, Maria das Graças Barbosa Pires,
Maria Silvia Guizar Leal, Mariane Jacinto, Marina Vé Cardoso, Melices Ferra, Delcio Belmudes da Silva, Miguel Antônio Pinheiro, Vani Frossaco, Mirela Nicolucci, Mônica Baricala, Nayara Baricala, Nelcimar Flora de Brito, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Fisoraide Maria da Silva, Robson Duarte, Rogério Mantovani, Ruvanini Colucci, Sebastiane Deltruzes da Silva, César Zamperlin, Simone André Santa Rosa, Solange Cocó, Tereza Marante Constâncio, Thomas Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter de Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliaki, Adriana Cristina Toalha Freire, Laura Freire, Williams Freire, Zuleika Brum, Luísa Pierre, Carlito Bani Cardoso, Laerte Aparecida Oliveira, Lorenzo Altran, Sônia Francisco dos Santos, Helena Razeira, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciana Maria Lafrata, José Sidney Lafrata Júnior, Karen Furlan, Márcio Aparecida Oliveira, Francisco Irma Saldanha, Kelly Moreira, Daniel Bren, Paloma Romero, Dória Vidotto, Tátia Fernandes Cunha, Iracema Gonçalves de Barros, Enio Guizini, Inês Cassentini Anunciato, Rodrigo Leonardo Anunciato, Anne João, Luca Anunciato. Também nós aqui temos pedido, né, solicitação para oração. Deixa eu só localizar aqui, que me foi pedido hoje. Um momentinho, vamos ver. Aqui não está abrindo no momento. Vamos ver. Nós lembraremos sim aqui e falaremos, e estará em nós que está. José Rubens da Silveira, pedida pela Lene Souza, José Rubens da Silveira, também em nossas preces. Então, meus queridos amigos, vamos para a nossa prece de encerramento e, nesse início, tranquilizemos nossa mente, nosso coração. Vamos lá? Salve Pai, querido Pai, Pai nosso, querido Mestre Jesus sempre conosco. Pai, seus filhos aqui reunidos querem vos agradecer, através dessa prece onde nos unimos em coração e em propósito, embora distantes, mas felizes pela vida que nos destes, pela graça da vida que nos concedestes. Queremos levar até vós nossos pedidos, nossos agradecimentos. Agradecimentos de todos esses felizes aniversariantes desta data, de todos esses pais que hoje recebem em seus braços com alegria seus filhos vindo ao mundo para batalhar nas dificuldades do aprimoramento moral e espiritual. E assim também, Pai, as suas bênçãos são pedidas para todos esses nossos queridos irmãos, nossos entes queridos, que estiveram conosco durante esta vida, mas que agora estão no plano espiritual, continuando sua caminhada. Que sejam abençoados e sua caminhada iluminada. E assim também pedimos por esses nossos irmãos que estão partindo hoje, voltando ao mundo espiritual após a batalha do dia a dia pelo progresso moral e espiritual. No acolhimento sempre amoroso de nossos irmãos espirituais, pedimos também as bênçãos para os familiares, amigos, e todos eles que entristecidos ficam, lamentando sim a partida pelos mais diferentes motivos. E por isso queremos também, Pai, pedir suas bênçãos por todos esses que nós aqui damos os nomes, por todos esses que todos nós, cada um em seu lar, em seu ambiente, mentalizou e pedimos suas bênçãos, bálsamos de luz que venham
para nos fortalecer, para que prossigamos firmes em nossa caminhada. Por isso também pedimos suas bênçãos para todos os profissionais da saúde, sempre tão firmes em defender, trabalhar pela saúde de seus filhos. Pai querido, abençoa imensamente esse planeta que tanto precisa de reajuste, precisa que esse equilíbrio, vida animal, vegetal, seja restaurado. Suas bênçãos sempre sobre esse planeta, sobre todos nós, sobre os dirigentes de todas as nações, para que, tocados pelo seu amor, trabalhem efetivamente pelo povo que tanto necessita. Abençoa também, sempre, nosso trabalho, ambiente de trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoa suas casas de oração, porque são suas, Pai. Onde vamos, sim, vos louvar, vos agradecer. Abençoa sempre, sempre esta água que conosco está, que beberemos. Abençoa nossas famílias, famílias de nós que estamos reunidos, famílias de todos os seus filhos, para que possamos juntos corrigir nossos erros anteriores e mesmo desta encarnação e seguirmos firmes. E assim oramos a vós e dizemos: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de luz, de paz e claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar aos nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. E nós pedimos a vós, Pai, que teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco aqui reunidos, orando a vós, mas também com todos os seus filhos. Teus bálsamos de luz estejam sobre todos nós, encarnados, desencarnados, onde estivermos, como estivermos, neste mundo ou em seu universo. Abençoa, protege nossos lares e todos que neles estão. Abençoa aqueles que vêm trazer seu amor aos nossos lares. Abençoa a todos nós, nossos corações que recebem essa paz, este amor, que diariamente estás colocando em nós e para nós e por nós. Que o trabalhemos, que o frutifiquemos e suas sementes possamos distribuir onde quer que formos, com o coração em alegria a todos nossos irmãos. Por isso, obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, obrigado, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós, agora, para todo sempre. Que assim seja. E, amigos, assim, que nós aqui vamos encerrando o nosso encontro com muita alegria neste sábado. E nós temos aqui também, a Ivoneide Abreu, a Lúcia Guzmão, pede pelo cachorrinho que ela adotou, está com sinomese, só tem 6 meses, coitadinho, tão pequenininho. Mandamos sim para eles também, todos os filhos de Deus, todos encarnados, desencarnados, são objetos de nossas orações, Aí, não são somente nós, para nós, seres humanos, não, egoísmo jamais, mas para todos os filhos de Deus, todos os espíritos que estejam encarnados, desencarnados, todos que precisam, e todos nós nesse planeta somos necessitados. E Deus está sempre nos abençoando. Por isso, despedindo de vocês, quero mandar um beijo muito grande, aquele abraço, coração a coração para todos vocês, meu e da série que aqui está. E também recebemos no seu suas boas vibrações. E desejando que afinal aqui, esse final de sábado,
seja de paz e de amor, e amanhã é um domingo de muita tranquilidade, sempre, sempre, sob as bênçãos de nosso Pai. Então, uma linda noite para todos vocês. Amanhã, com a graça, permissão, bênçãos de nosso Pai, nós vamos estar juntos de novo, abraçando-nos uns aos outros, desejando a paz do Senhor. Por isso, que a paz do Senhor seja sempre convosco, esteja sempre conosco, agora e sempre. Linda noite, até amanhã, fiquem muito bem. Tchau.